Fala galera! No vídeo de hoje vamos falar sobre um dos temas que mais repercutiu no futebol nos últimos dias. O caso polêmico de racismo envolvendo o craque brasileiro Vinícius Júnior no clássico entre Real Madrid e Benfica pela Champions League. Além de falar o que aconteceu, vamos te explicar o contexto, como FIFA e UEFA reagiram, as posições dos clubes e as repercussões na internet e no futebol mundial. O episódio de racismo contra o atacante brasileiro Vinícius Júnior durante partida entre Real Madrid e Benfica pela Champions League continua repercutindo mundialmente. O clube português já identificou 2 jovens torcedores que foram flagrados imitando macacos em direção ao jogador no Estádio da Luz, em Lisboa. O que aconteceu no jogo? Na partida Benfica 0x1 Real Madrid, válida pela ida dos playoffs da Champions League, Vinícius Júnior marcou o gol da vitória do Real pelo placar mínimo. Logo depois da comemoração, ele se envolveu em uma discussão com o jogador do Benfica Gianluca Bresciani, acusando-o de ter proferido uma xenofrase ofensiva, supostamente chamando Vini de macaco. A cena foi gravada em vídeo e o francês árbitro François Letexier ativou o protocolo antirracismo da UEFA, paralisando o jogo por cerca de 10 minutos. Segundo o jornal português A Bola, o Benfica estuda possíveis punições aos envolvidos, incluindo a expulsão do quadro de sócios do clube, caso eles possuam o título. Enquanto isso, o técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, cobrou uma ação efetiva da UEFA, entidade que organiza o futebol europeu. Está em mãos da UEFA, evidentemente. Creio que eles são os primeiros que fazem uma grande luta contra o racismo há muitos anos. E agora tem a oportunidade perfeita para demonstrar que essa luta não são só palavras, para castigar um ato como o que vivemos no outro dia, e para não permitir que isso aconteça, afirmou Arbeloa. O caso também gerou manifestações de diversos treinadores importantes do futebol europeu, todos unidos em um discurso firme contra o racismo. Esta postura contrasta com a do técnico do Benfica, que inicialmente tentou minimizar o ocorrido e depois optou por não dar mais declarações sobre o assunto. As acusações e negativas. Bresciani negou as acusações, dizendo que houve um mal-entendido e que ele nunca teve intenção racista. O Benfica também apoiou o jogador, divulgando um vídeo que, segundo o clube, mostrava que os jogadores do Real não estavam próximos o suficiente para ouvir o comentário. Nos jornais e redes sociais, torcida e analistas ficaram divididos, alguns apoiando Vini, outros achando difícil provar o que foi dito. Felipe Luís se retrata após fala polêmica. No Brasil, o técnico do Flamengo, Felipe Luís, precisou se retratar após uma declaração polêmica sobre o episódio, após a derrota para o Lanús pela partida de ida da Recopa Sul-Americana. O treinador causou controvérsia ao responder uma pergunta de um repórter argentino sobre o caso de racismo contra Vini Júnior. Em sua fala inicial, Felipe Luís afirmou: "Só tenho uma boa palavra para a Argentina e um caso aislado desses não influi em nada no que penso deste país, que é tão lindo." A declaração foi criticada por parecer minimizar o episódio de racismo. Diante da repercussão negativa, o Flamengo publicou uma nota oficial assinada pelo técnico. No texto, Felipe Luís afirmou que jamais teve a intenção de relativizar ou minimizar qualquer atitude racista, reconhecendo que sua fala poderia ter aberto margem para interpretações equivocadas. O treinador também destacou que o racismo é crime no Brasil e deveria ser tratado com o mesmo rigor em todos os países, manifestando apoio a Vini Júnior. Reações de jogadores, técnicos e autoridades. Kylian Mbappé, companheiro de Vini no Real Madrid, afirmou que ouviu claramente os insultos racistas e pediu que atitudes racistas sejam punidas severamente. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, se manifestou pedindo que os responsáveis sejam responsabilizados e que racismo não tem lugar no esporte. Treinadores como Pep Guardiola comentaram que o racismo existe em todos os lugares e que é necessário combater o problema estruturalmente, inclusive fora do futebol. Por outro lado, o técnico do Benfica, José Mourinho, evitou comentar diretamente as declarações, dizendo que tem sido difícil lidar com o assunto e criticando a comemoração do gol como provocação. Repercussão da torcida e do clube. Imagens também mostraram gestos racistas feitos por torcedores do Benfica contra Vinícius Júnior, e o clube abriu um processo interno que pode levar à expulsão dos sócios envolvidos. Além disso, o clube português gerou mais polêmica ao lançar um vídeo de marketing com o jogador negro representado como ladrão, o que reacendeu críticas nas redes sociais por causa do timing logo após o caso de Vini. A investigação da UEFA. A UEFA abriu uma investigação formal para apurar as alegações de racismo, nomeando um inspetor de ética e disciplina para analisar provas e depoimentos.
Caso Prešćani seja considerado culpado, ele pode enfrentar suspensão de até 10 jogos na competição. Esse caso mostra, mais uma vez, que o racismo ainda assombra o futebol e a sociedade. Mesmo com protocolos e punições, ainda existem debates, negações e desculpas que desviam a atenção do problema principal, o respeito e a igualdade. Balão de fala, e aí? O que você acha dessa situação? Você acha que a UEFA deve punir severamente? Compartilhe a sua opinião nos comentários.